Irmãos, nós temos caminhado neste curso que iniciamos há 2 domingos atrás. Esta é a terceira aula. É um curso baseado na Confissão de Fé de Westminster. A Confissão de Fé é para nós aquele símbolo de fé que resume as nossas doutrinas. Então, na Igreja Presbiteriana do Brasil, é possível você saber o que a Igreja crê. Mas quais são as doutrinas da Igreja? Então, existe um livro escrito que resume aí as doutrinas. Nós fizemos uma primeira aula trabalhando muito o conceito e da importância de fazer isso, de tornar público a nossa fé. Então a confissão de fé serve para você tornar público a crença. O que você crê? Em vez de ficar algo assim escondido, você torna público. Todo mundo pode saber o que é que você crê. A confissão de fé faz isso. E Jesus exigiu que nós fizéssemos isso, que nós tornássemos público aquilo que nós cremos. Todo mundo crê, toda igreja crê e todo indivíduo crê. Então ter uma confissão de fé é algo que todo mundo tem. Às vezes as pessoas não tornam isso escrito, não tornam público. E aí ele não sabe direito expressar o que crê. Essa é a vantagem de você tornar escrito. Nós estudamos bastante, vimos as diferenças entre normas, norma nomarta. Esses vídeos você tem disponível no canal da igreja. Se você perdeu uma aula, você pode acessar o YouTube e lá no canal da igreja você assistir às aulas anteriores. Essa foto, essa imagem do Voltemos ao Evangelho resume bem. Então, credos e confissões, eles não estão no mesmo nível da Bíblia, jamais, não é esse o objetivo. Eles não foram escritos pensando nisso, eles não têm revelação de Deus, não foi Deus agindo igual algumas religiões têm, que traz um profeta para escrever um livro. Não é nada disso. É simplesmente uma sistematização das doutrinas bíblicas. A vantagem de credos e confissões é que você pode checar a sua interpretação bíblica ao longo do tempo. Essa é a primeira imagem que você tem do lado direito de vocês que estão me vendo aqui. E o outro é só a Bíblia. Então você sai interpretando sem nunca olhar o que a história falou sobre tal assunto. Então você é crente? Você é, mas tem 2000 anos que a igreja cristã já tem um livro completo, que é a Escritura. Vale a pena você checar a sua interpretação com a interpretação ao longo da história, para ver se você está caminhando numa interpretação possível. Tudo isso nós já fizemos então na aula passada, nas 2 aulas anteriores. Na aula passada eu iniciei esta sessão da confissão de fé. Na confissão de fé nós temos capítulos, e cada capítulo nós temos uma sessão. Então o capítulo, ele trata de um tema, e o tema que nós estamos olhando, o primeiro capítulo da Confissão de Fé, é sobre a Sagrada Escritura. O que é a Sagrada Escritura? O que nós cremos sobre a Bíblia? Então neste capítulo vai resumir para nós. E a primeira sessão é a que nós estamos trabalhando, por enquanto. Hoje eu creio que a gente chega na segunda, mas a gente vai devagar nessa primeira parte do curso, depois tendemos a agilizar um pouco mais, porque a confissão ela traz muitas coisas sobre a Escritura, porque nós cremos no sola Escritura. Nós cremos que só a Escritura é a regra de fé e prática. E é interessante que a confissão vai começar a falar sobre as coisas de Deus, ela começa a falar sobre a Bíblia. Isso é intencional dos autores. O que eles querem que eu e você entendamos é que não é possível falar sobre predestinação, sobre igreja, sobre governo civil, todas essas coisas a confissão vai falar mais para frente, sobre batismo, sobre ceia, sem ser através da Escritura. Então, sobre tudo que ela vai falar através da Escritura. Para fazer isso, então, primeiro ela precisa solidificar o que é que nós cremos sobre a Escritura. Então a Bíblia é o nosso pressuposto sobre o qual nós vamos edificar todas as demais doutrinas. Então nós não articulamos as doutrinas baseado na razão, baseado em visões, em sonhos. Tudo que nós falamos sobre igreja, nós falamos a partir da Bíblia. Então a gente precisa saber bem o que é Bíblia, né? Porque se você põe o pé em algo que é errado, e você fundamenta a sua vida sobre algo que está errado, ruiu todo o resto. Então essa forte fundamentação sobre o alicerce, sobre a Escritura, dizer, olha o que é a Escritura.
vai fazer com que todas as demais coisas você possa caminhar mais seguro, porque você já entendeu o que é a Bíblia e qual é a importância da Bíblia para formulações teológicas. Ok? Então vamos ler essa primeira sessão novamente? Ainda a salvação. Pronto. Foi isso que nós estudamos domingo passado. Domingo passado a gente estudou essa primeira parte, bem detalhado. Quer ver? Eu vou passar aqui e você vai lembrar que nós vimos isso aqui. Então essa primeira parte, que é o que nós aprendemos? Que há um tipo de revelação de Deus fora das Escrituras. Por mais que a Escritura seja fundamental para a fé, Deus está se revelando também fora da Bíblia. Aí você diz, pastor, que história é essa de fora da Bíblia? Mas você tem que entender que tipo de revelação é esta que nós estamos falando. Então, essa revelação é uma revelação à luz da natureza e das obras da criação e da providência que evidencia atributos de Deus. Então, essa revelação nós chamamos que é a revelação geral. É dada pelo Criador. Ao criar todas as coisas, ele se revela como Criador. O universo revela Deus, os céus proclamam a glória de Deus. Salmo 19 nós estudamos bastante, e Romanos capítulo 1, foram 2 textos que eu trabalhei muito com vocês domingo passado. Isso é revelação geral de Deus. Nessa revelação geral, Deus revela externamente e até internamente a nós. Nos fazendo a imagem e semelhança dele, ele imprimiu nos nossos corações algumas marcas do Criador. É como se ele tivesse deixado a digital. Quando você faz alguma coisa, você deixa digital naquilo que você toca. Deus, ao criar o ser humano, é como se ele tivesse deixado as suas digitais, que nós chamamos de semi-religiones, ou senso da religião, ou senso da divindade. Todo ser humano tem um aspecto movido lá dentro para a espiritualidade. Isso faz parte da revelação. Isso faz com que tenha consciência, tenha moralidade. Mas nós vimos que essa é uma revelação que torna todos inexcusáveis. Um dos objetivos da revelação geral é que no último dia ninguém pode dizer assim, eu não sabia que existia um Criador. Ela revela e ela é suficiente para apontar que existe um Criador. Isso vai tornar os seres humanos indesculpáveis. Mesmo quem nunca leu uma página sequer da Bíblia, quem nunca ouviu a palavra Jesus, ele deveria ter respondido corretamente por ter sido criado. Ele tem dentro dele uma moralidade, ele tem um princípio moral, e ele sabe que ele quebra. Como você sabe que quebra? Nenhum de nós aqui podemos dizer assim, não, eu deito com consciência tranquila. A gente tem a consciência tranquila por causa de outras coisas que Deus faz, que nós podemos nos arrepender e tudo mais. Mas todos nós sabemos que nós não somos perfeitos. Não só nós, aí fora também. Já viu gente que diz assim, não, perfeito eu não sou, mas eu faço muita coisa boa. De certa forma, ele está querendo dizer que tem uma moralidade alta, mas ele também sabe, ele não é perfeito. Esse não sou perfeito, indica que existe um senso moral lá dentro. Então essa revelação torna todo mundo indesculpável, por isso que todos estão condenados. Todo mundo nasce na situação de condenados e precisam ser alcançados pelo Evangelho. E aí a terceira, é uma revelação insuficiente para conduzir ao conhecimento da verdade objetiva de Deus. Por mais que seja uma revelação, ela jamais vai fazer com que o ser humano consiga entender que existe Jesus. Ninguém sabe sobre Jesus se não for através da pregação da palavra de Deus. Ou através de uma palavra escrita, um pedaço de um versículo bíblico, ou através de alguém que falou sobre um versículo bíblico. É o único jeito de saber sobre uma revelação salvadora. Então, por mais que eu disse que há uma revelação fora da Escritura, ela é limitada no seu objetivo, ela nunca é salvífica. E detalhe, até mesmo antes do pecado de Adão e Eva,
Deus não apenas falava de forma geral, ele precisava dar ordens bem objetivas. Ele pega Adão e Eva e diz, do fruto desta árvore você não pode comer. Olhando para a árvore, eles saberiam disso? Não. Então Deus fala com eles. Isso é chamado de uma revelação especial. Uma revelação que Deus fala de forma objetiva com o seu povo. Naturalmente que pós a queda, essa revelação de Deus vai ser totalmente redentiva para levar o homem à salvação. Então isso foi a síntese do que nós estudamos domingo passado. Quer entender isso bem? Assista a aula passada, tá bom? Então assista a aula passada, que aí a gente tem textos bíblicos, tem tudo que a gente detalhou um pouco mais. Hoje eu continuo na mesma sessão, mas mostrando então por que é que a Escritura se torna tão importante. Se existe a revelação geral, mas por que a Escritura se torna importante? A confissão de fé vai fazer isso. Começa dizendo de uma revelação fora da Escritura, mas rapidamente ela diz, olha, mas essa revelação fora da Escritura não é o lugar de você depositar sua fé. Você precisa vir para a Escritura. Olha como que ela continua. Por isso o quê? Por causa da revelação geral ser insuficiente para salvar, por isso, vamos ler? Foi o Senhor... toda. Então agora ele vai focar na parte da Escritura. Então vamos olhar agora por que é que foi necessário que Deus tornasse a Escritura. E aí a primeira coisa que a gente precisa perceber aqui é que a revelação e a Escritura nem sempre foram dados juntos. Revelação e Escritura nem sempre foram dados juntos. Que revelação que eu estou falando? Não mais a geral, tá? Não mais a geral. Nós estamos falando agora dessa revelação especial, de Deus falar. E a confissão diz isso, olha como que ela começa. Por isso foi o Senhor servido em diversos tempos e diferentes modos, revelar-se e declarar à sua igreja aquela sua vontade. E depois, ele vai tornar ela escrita. Então, perceba que Deus teve diferentes formas de se revelar na história da redenção. Abre Hebreus capítulo 1. Então, a Escritura se tornou a última forma de Deus falar, mas Deus teve outras formas de falar. Olha Hebreus 1. Vamos ler? Havendo Deus, outrora, falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas. Percebe? Hebreus está dizendo, em outro tempo, Deus falou muitas vezes. E Deus falou de muitas formas aos nossos antepassados, usando os profetas, por exemplo. Mas olha Hebreus ainda. Nestes últimos dias, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. A revelação maior de Deus foi Jesus Cristo, o próprio Deus encarnado. Então Deus falava e de repente Deus aparece em forma humana plenamente diante de todo ser humano. Essa é a revelação maior. Hebreus está dizendo, Deus falou muitas vezes, pelos pais, pelos profetas. Agora, nesse último tempo, Ele nos falou pelo Filho, a quem colocou para todas as coisas. Então perceba que houve diferentes modos de Deus se revelar. Aqui a gente começa a esbarrar, embora eu não vou fazer estudos exaustivos, mas você começa a entender que a confissão de fé, ela vai fazer uma distinção que hoje não é feito muitas vezes no ambiente pentecostal. O ambiente pentecostal quer que Deus faça as mesmas coisas que Ele fez no passado, que Ele faça hoje. Então diz, tem que ter um profeta hoje, tem que ter isso. Não é assim que nós entendemos biblicamente. Nós entendemos que Deus falou de formas diferentes. E hoje Ele fala de uma outra forma. Então, formas diferentes. Isso significa que Deus não é mais o mesmo? Óbvio que Deus é o mesmo. A gente confunde Deus ser o mesmo com mesmice de Deus. Deus é o mesmo, mas não significa que Deus utiliza sempre os mesmos métodos. Por exemplo, Deus deu maná para o povo de Israel, não deu?
Deu. Quanto tempo? Não foi a vida toda. Quanto tempo? Mais ou menos 40 anos. Durante o período que eles peregrinaram pelo deserto. No dia em que eles entraram na terra prometida, em Canaã, parou de cair maná. Nunca mais caiu maná. Ah, Deus não deixou de ser bondoso? Não. Deus estava sustentando eles com o maná. Agora Deus vai sustentá-los com a terra prometida que ele havia dito. Vocês vão plantar, vão colher. Mas enquanto eles estavam no deserto, o maná caía diariamente. Mas no dia que entrou, acabou. Não é que Deus não podia de novo dar maná. Significa que o maná teve um propósito na história. E assim você tem várias coisas que Deus faz desse jeito. E aí eu quero mostrar algumas delas. As formas de Deus falar são várias, eu não vou entrar em todas aqui. Mas, por exemplo, tinha a forma chamada teofania. O que é teofania? Teofania é aparições de Deus. Olha lá em Gênesis 18. Gênesis 18. Às vezes a gente acha que o Antigo Testamento era sempre da mesma forma, né? Nem no Antigo Testamento foi sempre da mesma forma. No próprio Antigo Testamento, Deus mudava a sua forma. Olha Gênesis capítulo 18. Olha o verso 1. Vamos ver? Apareceu nos cavalhais de Manre, quando ele estava assentado à entrada da tenda, no maior calor do dia. Percebe? Deus apareceu. Isso é uma teofania, uma aparição de Deus mesmo no Antigo Testamento. Deus tomou uma forma, e aqui foi uma forma humana, ele vai até comer com Abraão, e vai lá e toma uma forma e aparece e conversa com Abraão. Isso é o quê? Uma revelação de Deus para Abraão. De que forma? Foi através de um profeta? Não. Foi através de uma visão? Não. Foi através de um sonho? Não. Foi através da própria aparição de Deus. Então Deus aparece para conversar com Abraão. Dúvida é só perguntar, hein? Olha, por exemplo, Números capítulo 12. O período de Gênesis, você vai encontrar bastante teofanias, bastante aparições de Deus. Não só, há outras formas também, mas aparece bastante teofania. Olha Números capítulo 12. Números 12, olha o verso 6. Então, o que é que eu estou explicando? A frase da confissão de fé que diz que Deus outrora falou de diferentes modos. Então, no passado teve diferentes modos. A gente está exemplificando isso. Olha Números 12. Olha o verso 6. Olha Deus dizendo, então disse, vamos ler? Ouvi agora as minhas palavras. Olha Deus dizendo, hein? Se há entre vós profeta, eu, Senhor, em visão a ele me faço conhecer, ou falo com ele em sonhos. Deus está dizendo, olha, se no meio de vós, não aqui no nosso meio, está falando lá em Números, no período que Deus está, não tem livro, não tem nem Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio ainda. Eles não têm uma Bíblia para chamar de si. Aí Deus está falando, se eu falo com vocês, se há um profeta no meio de vocês, e eu falo através de sonhos e visões, mas olha o verso seguinte. Não é assim com meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Vamos ver agora? Boca a boca falo com ele claramente, e não por enigmas, pois ele vê a forma do Senhor. Como, pois, não temestes falar contra o meu servo, contra Moisés? Perceba o que Deus está dizendo aí. Deus está dizendo que ainda naqueles dias, ele já tinha formas diferentes de falar. Com Moisés ele falava como? Face a face, boca a boca. Não é que Moisés viu a face de Deus, lembra que Moisés até pediu, deixa eu ver a tua face, e Deus diz, não, homem nenhum viu a minha face e tal. Mas a ideia aqui é que Deus tomava formas para falar com Moisés. O nome disso é o quê? Deus tomar forma? Teofanias. Então ele está dizendo, eu com Moisés é por teofanias. Agora com os profetas vai ser através de sonhos e visões. É Deus falando, mas de uma forma diferente.
Eu não estou dizendo que não teve nenhuma teofania para algum dos profetas, em alguns momentos teve, mas não foi predominante entre os profetas. Entre os profetas, a forma de Deus revelar foi sonhos e visões. Qual é a diferença entre sonhos e visões? Será que tem diferença? O que caracterizaria um sonho e o que caracterizaria uma visão no período bíblico? O que muda? Isso aí, o ponto central é dormir ou acordado. Entendeu? Dormir ou acordado. Olha então, por exemplo, eu não vou demonstrar tudo, mas só um ou outro texto, né? Olha Gênesis, capítulo 28. Você está vendo a história de Jacó. Jacó tentando ir para a terra dos seus parentes, porque tinha arrumado maior confusão dentro de casa, aquela história toda com Esaú. Ele tinha roubado o direito de primogenitura e tudo mais. Olha Gênesis 28. Verso 10, ó. Partiu Jacó de Berseba e seguiu para Harã. Tendo chegado a certo lugar, ali passou a noite, pois já era sol posto. Tomou uma das pedras no lugar, fê-la o seu travesseiro e se deitou ali mesmo para dormir. Vamos ver agora? E sonhou. Eis posta na terra. Aí não precisa ler o sonho todo. Ele vai ver um sonho, vai ter uma escada e tudo mais. Percebe? Ele vai ter um sonho. Olha o versículo 16. Não, antes ainda, olha o verso 13. Perto dele estava o Senhor e lhe disse, vamos ler? Deixa eu te perguntar, isso foi uma teofania? Ele viu o Senhor, mas foi uma teofania? Não, ele viu o Senhor através do quê? De um sonho. Sonho que pode ter visão no sonho, mas foi através de um sonho. Ele sonhou e no sonho ele viu o Senhor. Era Deus falando com Jacó? Era, mas através de um sonho. Olha o verso de número 16. Despertado Jacó do seu sono, disse. E aí Jacó vai interpretar. Vamos ler? Na verdade, o Senhor está neste lugar. E eu não sabia. Então não é que Jacó acordou e disse, eu tive um sonho apenas. Não, ele tem consciência que Deus falou com ele. Mas o método que Deus usou foi um sonho. Daniel capítulo 7. Perceba por que é importante um estudo acurado da Bíblia. Senão as pessoas pegam um versículo solto. Eu já vi gente pegar aquele texto de Números, e aí o texto diz, se há um profeta entre vós, eu falo com ele. Aí a pessoa diz, está vendo, pastor? Tem que ter profeta hoje. Deus está dizendo, se há um profeta entre vós. Mas quer dizer, não está pegando a história bíblica, está pegando o versículo solto. O que Deus estava falando com aquela informação, né? E as pessoas esquecem. Olha Daniel 7. Daniel capítulo 7. Vamos ler? No primeiro ano de Belsazar, rei da Babilônia, teve Daniel um sonho e visões. Por isso que quando a Carla falou visão, eu falei, não pode ser visão. Tem sonho, no sonho às vezes acontece também a visão, não é possível muito distinguir uma coisa da outra. Daniel tinha sonhos e visões, e às vezes no mesmo momento, ele estava dormindo e tinha o sonho, que também era visão. Mas a diferença básica entre uma coisa e outra é aquilo que o presbítero fala e disse. Às vezes o cara estava acordado e só acontecia na mente dele algo. Não era visível, não aparecia aqui, e não tinha como encostar, era algo na mente, e o nome disso é visão. Quando ele estava dormindo, o nome disso era sonho, e podia ter visão também enquanto dormia. Ficou dúvida quanto a isso? Então, Deus no passado falou de muitas formas. Tem um texto bíblico, por exemplo, que vai dizer, a lei e os profetas vigoraram até João. Desde esses últimos dias, Deus tem nos falado pelo Filho. Então, percebe? Há uma mudança drástica nessas questões todas. Detalhe, a revelação de teofania, de sonhos e visões, ela é menos... Comigo? Tá.
ela é menos completa do que o que nós temos de Escritura. Daqui a pouco eu vou mostrar isso. Que às vezes as pessoas querem retroagir. As pessoas acham que naquela época que era bom, né, pastor? Naquela época Deus falava. Não, naquela época era muito pouco que Deus falava. Passava-se dias, meses sem Deus falar. E aí de repente Deus levantava um profeta, às vezes anos sem falar. E aí alguém falava em nome de Deus. Hoje Deus não passa nem um dia sem falar objetivamente a nós. Está tudo na Escritura. Deus tornou essa revelação plena para todos nós. Kelly. Pastor. Pode perguntar. E quando, naquele momento que Jacó luta com Deus, também foi um tipo de teofania? Não, aí não. Não, desculpa, é um tipo de teofania. É que você perguntou e eu estava pensando se aquilo também era um tipo de sonho, entendeu? Porque como ele tinha tido um sonho, foi automático. Aí é uma teofania, ele luta e ele sai manco daquele lugar. E ele passou a vida toda mancando, machucou, mas foi real, tinha alguém para ele encostar. Entende? Alguém para encostar. Dúvidas? Vantuil, só o microfone um minuto. Eu não sei se eu vou adiantar um ponto que o senhor vai chegar, mas a presença de Cristo encarnado fica em qual medida aí? Teofania? É o próprio Deus revelar, presente. As pessoas às vezes usam a expressão cristofania, Vantuil, mas aí seria para essas aparições do Antigo Testamento. Porque esse Deus que aparece no Antigo Testamento, qual das pessoas da Trindade é ele? Porque lá em João vai dizer, ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito é quem o revelou. Então, Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. A pessoa que aparecia no Antigo Testamento conversando com Abraão era o Filho. Porque sempre foi o Filho quem revelou o Pai. E quando eu falo a pessoa, eu não estou dizendo o mesmo corpo. Tipo assim, se alguém visse Jesus aí, o Filho aí, apareceu para Abraão, e visse ele nascido de Maria, ele era igual ao pastor? Não. Esse do Antigo Testamento é teofania, é as manifestações de Deus de várias formas. Às vezes em um corpo humano, às vezes numa tocha de fogo, na coluna que iluminava, mas era o Filho aparecendo. Já na vinda de Cristo não é uma teofania, é uma encarnação de Deus. Deus tomou a nossa natureza. Antes ele apenas assumia a forma. Agora ele se tornou realmente homem, sem deixar de ser Deus. Então, por exemplo, no ventre de Maria, foi gerado um menino lá. Não foi colocado o neném já pronto, e ela só foi uma barriga de aluguel que nasceu. Não, foi gerado mesmo. Se fizesse um DNA de Jesus, daria 100% filho de Maria. A gente não está falando da divindade, a gente está falando da humanidade. Ele é verdadeiramente homem, diferente do Antigo Testamento, ele tinha forma de homem. Agora ele é verdadeiramente homem. Esse é o grande mistério às vezes as pessoas falam que, eu tenho um professor, o Heber Pai, e diz, as pessoas falam muito que é difícil explicar predestinação, e fala, não, difícil é cristologia, que é uma pessoa em duas naturezas, natureza humana e natureza divina. E é para sempre assim. Ele subiu aos céus nesta forma e continua assim no céu. E um dia ele volta nessa forma, ele não vai deixar de ser. Ele é sempre Deus homem. Então ele não é uma aparição, entende? Agora ele é a maior revelação que o ser humano podia ter. Ver Deus frente a frente. Essa é a grande revelação. É interessante que Moisés pediu, né, lá no Antigo Testamento, quero ver a tua face. Deus diz não e tal. Moisés viu a face de Cristo, lá no Monte da Transfiguração. Não lembra que Moisés esteve aí e viu Cristo glorioso? De certa forma, Deus atendeu a oração de Moisés muitos anos depois. Ele viu Cristo e conversou com Cristo, sendo o próprio Deus, né? Deus. Então, não é uma forma, mas é uma forma de revelação. Se a gente vai assim, é uma forma de revelação, pastor? É. Por quê? Porque é o próprio Deus agora plenamente. As outras eram sombras, apontava. Lembra que Filipe vai conversando com Jesus, aí Filipe vai dizer, Senhor, mostra-nos o Pai e isso nos basta. Eu acho legal isso nos basta do Filipe, né? Que ele tá tipo assim, não, eu não estou pedindo nada demais, não. Só mostra o Pai, eu estou satisfeito. Se eu mostrar o Pai, a gente está tranquilo. Aí Jesus diz, Filipe, há tanto tempo eu estou com você. Quem vê a mim, vê o Pai. Como diz tu, mostra-nos o Pai? Ele está dizendo, o que você está pedindo para você ver,
está diante de você e é a maior coisa, e você está aí dizendo, só basta, só isso me basta. Quem vê a mim, vê o Pai. Ele é o próprio Deus revelado. Então é a revelação maior. Por isso que Hebreus vai dizer, havendo Deus falado de muitas formas, nos últimos dias nos falou pelo Filho, a quem colocou como herdeiro de todas as coisas. A revelação de Deus, ela é progressiva nas Escrituras. Nas Escrituras, Deus não deu tudo ao mesmo tempo. Abraão não sabia muita coisa que eu e você sabemos. Davi não sabia de muitas coisas que eu e você sabemos. Eles sabiam de algumas coisas que Deus queria que eles soubessem, Deus revelou a eles. Mas a revelação completa só vem com Jesus Cristo. Ele é a revelação completa. E aí ele vai canalizar essa revelação através do Espírito Santo para que tornasse escrito. Aí já é a próxima parte que eu chego daqui a pouco. Deu para mais ou menos avançar? Posso? Mais dúvidas? Ok? Segunda questão dentro disso é que revelação e escritura aconteceram muitas vezes em momentos diferentes. Exemplo do livro de Gênesis. Verso 1 diz, no princípio criou Deus os céus e a terra. Isso é, Deus criando é revelação. O que é revelação? É todas as vezes que Deus fez alguma coisa, que Deus falou alguma coisa. Mas naquele momento alguém escreveu? Não é que tinha alguém lá e diz, agora no princípio Deus criou. Óbvio que não. Então eu sempre ilustro com Gênesis, porque é onde fica mais claro para você entender. Primeiro Deus fez as coisas, Deus se revelou. Depois Deus resolveu escrever. Então olha para esse pequeno gráficozinho aqui, figuras, melhor dizendo, para ilustrar. Então revelação, inspiração e preservação. Revelação, o evento em si. Inspiração, a capacidade para registrar a revelação. Preservação, a ação de Deus em preservar a sua revelação na história. Então Deus quis se revelar, revelou pela natureza. Deus quis revelar o que Ele quer e o que Ele não quer. Deus faz isso através de várias formas. Essa revelação de Deus, primeiro foram os eventos, e em alguns momentos Deus inspirou para que aquele evento fosse escrito. Vamos ler de novo o texto da confissão? Por isso foi o Senhor servido, em diversos tempos e diferentes modos, revelar-se e declarar à sua igreja aquela sua vontade. A gente viu isso. Sonhos, visões, profetas. E depois, para melhor preservação e propagação da verdade, para o mais seguro estabelecimento e conforto da igreja, contra a corrupção da carne, malícia de Satanás e do mundo, foi igualmente servido fazê-la escrever toda. Então, depois que ele se revelou, ele quis escrever ela. Durante muito tempo, o que foi revelado era passado para as gerações por tradição oral. Então, como que as pessoas sabiam o que Adão falou? O que Deus falou com Adão? No dia em que comer do fruto, certamente morrereis. Ninguém escreveu aquilo lá. Aquilo foi passado de geração a geração. E depois Deus disse, eu quero tornar isso escrito. Aí Deus vai inspirar Moisés, que vai viver bastante tempo depois. Moisés não viveu junto com Abraão, não viveu junto com Jacó, nem junto com José. Mas ele narrou todas essas histórias. Quem escreveu Gênesis foi Moisés. E Moisés não foi uma testemunha ocular de Gênesis. Ele não viu nenhum daqueles eventos acontecendo. Aconteceram depois dele. Antes dele. Agora, o que ele tinha? Ele tinha acesso a essas informações pela tradição oral, que era passado, e o que fez com que ele escrevesse foi a inspiração de Deus. O que é a inspiração? Deus agiu de forma a tornar um registro fiel daquilo que aconteceu. Isso é um ato de fé? Sim, é um ato de fé. É assim que a Bíblia chama a Escritura. Olha rapidinho o texto de 2 de Pedro 3, depois eu vou voltar nesse texto para comentar uma outra questão mais à frente, mas eu quero só chamar a atenção para como que a Bíblia chama esses livros. Olha 2 de Pedro. 2 de Pedro 3. Olha comigo o verso 16. Ele está falando de Paulo, tá? Ao falar destes assuntos, como de fato costuma fazer, vamos ler?
em todas as suas epístolas, nas quais as demais escrituras. Percebe? Pedro está chamando o Antigo Testamento de escritura. Para Pedro, o que eram as escrituras? A palavra de Deus. Homens santos falaram, movidos pela parte de Deus, foram inspirados para escrever. Pedro chama isso das sagradas escrituras. Então, essa é o que Pedro aponta. Depois eu vou falar um pouquinho do que Pedro falava aqui ao comparar com Paulo, tá bom? Olha agora João capítulo 14. Então, no Antigo Testamento é bem claro essa distinção, né, de revelação para a inspiração. Gênesis mostrou isso claro para nós. Olha João 14. Agora, olha, no Novo Testamento também não foi na mesma hora. João 14, 16. Vamos ler? E eu... Então perceba, Jesus está falando que vai vir o Espírito Santo. Olha agora o verso 26. Mas... Não, antes leia o verso 25, para ficar mais clara a ideia. Isto vos tenho dito, estando ainda convosco. Então ele disse, isso eu falei estando aqui com vocês, Jesus falando. Mas enquanto Jesus falava, não tinha ninguém com um bloquinho de nota anotando. Fala de novo, e anotava. Não foi assim. Olha o que você vai ler agora. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Então ele diz, quando o Espírito Santo for derramado, ele vai fazer vocês lembrarem daquilo que eu disse. Quando o Espírito Santo fizessem eles lembrar, que aí seria o quê? A inspiração para eles escrever o Evangelho de João. Quando Jesus falou estas palavras, eles não escreveram. Algum tempinho depois que o Espírito foi derramado, eles escreveram então aquilo que Deus queria que fosse. Percebe a diferença da revelação em si para a inspiração? Revelação foi o evento. Quando Jesus esteve, Jesus curou um cego. É uma revelação aquilo. Revelação no sentido de um ato que Deus está fazendo. Quando é que contaram a história? Foi inspiração. O Espírito Santo inspirou que contassem aquela história. Às vezes a gente se perde, só um minutinho, presbítero, às vezes a gente se perde nisso. E já viu gente que às vezes está lendo a história bíblica e fica focado naquilo que o texto bíblico não diz. Mas, pastor, e o que Caim e Abel lá, por exemplo? Né? E com quem que eles casaram depois? Caim casou com quem? Como é que foi essa história? Não, a Bíblia não está falando disso. A Bíblia quer que você entenda isso aqui. Agora, lógico, eles casaram com irmãos, não tinha outros, só todos vieram de Adão. Mas o ponto da revelação, a inspiração é o que nós precisamos. Nem tudo que foi revelado ficou para o registro nosso. Por exemplo, o que Jesus falou? Jesus falou muitas coisas. Tudo que Jesus falou era o quê? Revelação. Nada que Jesus falou não era revelação. Ele é o próprio Deus. Só que aquilo que é essencial para nós, Deus inspirou os apóstolos para que escrevessem. É disso que Deus quer que nós saibamos. Deus falou com Abraão um monte de coisas. Algumas coisas que Deus falou com Abraão está registrado para nós. Deus não passava na viração do dia e conversava com Adão e Eva? Tudo que Deus falou com Adão e Eva é revelação. Eu não sei quanto tempo durou até que eles pecassem, mas sempre que Deus falou com Adão e Eva era revelação. Agora, isso não tem valor nenhum para nós. Deus não queria que isso ficasse para nós. Então, Deus inspirou Moisés a escrever que Deus disse para Adão isso aqui: não pode comer do fruto proibido. Trabalhe, cresça, que tenha filhos, isso tudo Deus disse antes para Adão e Eva. Ele está dizendo, isso aqui é o que é importante para vocês, para nós aqui, para todos os tempos. Presbítero Davi. Pastor, a pergunta que eu ia fazer é com relação à inspiração que Moisés então teve. Mas o senhor também disse que a tradição é que nos trouxe tudo aquilo que havia acontecido. Sim. Essas tradições foram que
deram condições a Moisés a partir de relatos, ou só a inspiração de Deus mesmo para escrever o que escreveu? Sim. A gente não, as duas coisas elas não são antagônicas, no sentido, elas não concorrem. Ou é pela tradição, ou é a inspiração. A inspiração é o resultado final das coisas. A tradição é um dos meios pelos quais a verdade era propagada. Várias pessoas escreveram coisas. Lembra que até às vezes o texto bíblico vai dizer, no mais está escrito no livro dos justos. A gente não tem o livro dos justos, mas tinha lá. No mais estava escrito no livro dos reis tal. As crônicas de não sei quem. Eram livros conhecidos da época. Existiam aqueles livros, alguém relatou aquelas coisas, mas aquilo não era inspirado. Qual que é isso? O que isso significa? Aquilo não tem ação de Deus para garantir a infalibilidade do registro. A inspiração é a capacidade de Deus agir no ser humano, escolhido por Ele, para que o ser humano pudesse registrar aquilo que Deus queria que eles registrassem para nós. Com isso, Deus não anula a individualidade dos escritores. Porque a gente fosse ler, por exemplo, o grego, lesse a carta de Pedro e ler as cartas de Paulo, a construção grega é totalmente diferente. O estilo pessoal deles está aí envolvido. Paulo é um erudito, Pedro não. As construções das frases revelam isso. Percebe? Não anula a capacidade do indivíduo. Olha um exemplo, olha Lucas capítulo 1. Só que a garantia de que é infalível é a inspiração. Foi isso que Deus tornou. Olha Lucas capítulo 1. Olha um exemplo de alguém que vai utilizar uns meios bem naturais para ter acesso às informações da revelação. Olha Lucas capítulo 1. Vamos ler? Lucas 1. Visto só um minuto. Lembra, Lucas não foi um apóstolo de Jesus. Lucas não está naquele grupo que Jesus falou assim, olha, isso que eu estou falando com vocês, depois o Espírito vai lembrar vocês para registrar. Lucas não ouviu Jesus direto. Lucas viveu um pouquinho depois, converteu com Paulo e tudo mais. E Lucas foi um historiador. E ele diz, muitos tentaram escrever alguma coisa sobre os eventos que aconteceram. Olha ele dizendo, vou voltar no verso 1 só para pegar a ideia. Visto que muitos houve que empreenderam uma narração coordenada dos fatos que entre nós se realizaram, vamos ler? Conforme ministros da palavra. Perceba, Lucas está dizendo assim, olha, tinha gente que foi testemunhas oculares do fato. Gente que estava lá no dia que Jesus curou. E eles contaram para a gente. Lucas teve acesso através de alguém que viu. Através dos ministros da palavra, alguns dos apóstolos, alguém que pregou. E aí Lucas utilizou-se disso ao construir o seu evangelho. Ele foi atrás. Ah, você estava lá no dia de Jesus, como é que foi bem aquilo? Tal. Olha mais. Igualmente a mim, me pareceu bem, de acurada investigação de tudo, desde a sua origem, dar-te por escrito, excelentíssimo Teófilo, uma exposição em ordem, para que tenhas plena certeza das verdades em que fostes instruídos. E ele diz, então eu fiz uma acurada investigação, depois disso tudo, da minha pesquisa, eu vou agora escrever para você. O que a inspiração fez? Agiu em Lucas, para que aquilo que Lucas escrevesse fosse aquilo que Deus quisesse que fosse escrito. O que garante que não houve erro não é a pesquisa de Lucas, é a inspiração do Espírito Santo. Só que não invalidou a pesquisa de Lucas. Ele utilizou aquilo que Lucas pesquisou e tudo mais. Há momentos que a revelação e a inspiração acontecem juntos? Sim, Apocalipse, lembra de Apocalipse? Deus diz, isso que vê, escreve. E aí ele mostra a João, e João está escrevendo. Agora, um é mais revelação do que o outro? Não. Lucas não teve nenhuma visão extraordinária da coisa. Mas foi tão palavra de Deus quanto João, que escreveu o Apocalipse, vendo as coisas assim diante dos olhos dele em sonhos e visões, lá na ilha de Patmos. Porque os dois foram o quê?
O que eles foram? Inspirados. É isso que faz a diferença. Foram inspirados para agir nessa história toda. Por que é que Deus quis inspirar? Porque Deus não quis que ficasse só na tradição oral. Perceba? Aí ele vai usar o argumento aqui, ó. E depois, para melhor preservação e propagação da verdade, para o mais seguro estabelecimento e conforto da igreja contra a corrupção da carne e malícia de Satanás. Então, para que Satanás, a própria carne, não distorcesse, ele torna aquilo escrito. Lembra que Satanás fez isso, Satanás distorceu o Salmo, né? Salmo 91. Salmo 91. Então, isso é importante a gente entender bem. Eu sei que às vezes é um pouquinho árido para alguns, mas às vezes uma base fraca das Escrituras faz com que muitos jovens vão para a faculdade e começam a negar a fé. Às vezes alguém pega esse versículo de Lucas e diz, aí, você fala tanto que Deus é quem deu a Bíblia, está escrito aqui, ó, que Lucas investigou, foi atrás. Mas quem diz que a doutrina da inspiração fala que não houve tradição oral, não houve investigação? Mas o que nós cremos é que a inspiração agiu neles para que eles fossem preservados na escrita do evento. Pastor, Presbítero Cícero. uma coisa que talvez seja importante mencionar nesse assunto é com relação a, às vezes, tem uma ideia de que aquilo que foi citação expressa de Jesus teria uma autoridade maior do que o restante das Escrituras. Mas quando Paulo fala a Timóteo, ele diz, toda a Escritura é inspirada por Deus, Isso aí. útil para o ensino, repreensão. Isso aí. Tem Bíblias que até colocam em vermelho os ditos de Jesus. Eu não estou dizendo que não está errado, que está errado em si. Mas às vezes as pessoas dão muito peso. Assim, olha, aqui foi Jesus quem falou. E às vezes as pessoas até citam o versículo bíblico. Lembra quando Paulo diz assim, diz o Senhor, agora digo eu, em Coríntios, quando ele fala de casamento. Aí tem gente que está dizendo, viu, pastor, aqui é só Paulo, tá? Não, o que Paulo está fazendo é dizendo assim, isso aqui Jesus falou, porque Jesus tinha falado sobre casamento em Mateus 18. Então ele está citando Jesus e diz, agora digo eu, porque Jesus não falou aquilo. Mas não é que ele está falando contra o que Deus havia dito. Ele está sendo inspirado da mesma forma. Então a Bíblia toda é inspirada por Deus, como o presbítero Cícero bem pontuou. Não existe uma revelação maior do que a outra dentro da Bíblia. E detalhe, a revelação bíblica ela está no livro, não nas partes soltas. Por exemplo, Satanás chega em Mateus capítulo 4 e Satanás fala para Jesus, atira-te daqui abaixo porque está escrito, está citando um texto bíblico. O texto bíblico que Satanás está citado é a palavra de Deus, está lá no Salmo 91. Mas naquele momento não, naquele momento ele está distorcendo a palavra de Deus. Se você quer pregar sobre uma promessa de Deus, você não vai pregar na boca de que Satanás falou. Você vai pregar lá no Salmo 91. Na boca de Satanás, o que está sendo usado o contexto? Ele está utilizando até de uma verdade para tornar mentira as coisas. Então está dentro do todo. Quer um exemplo muito clássico disso? O livro de Jó. Abre em Jó. Jó 42. 42 ou 41? Jó 42. Você sabe a história do livro de Jó. Jó fica doente, Satanás tem uma conversa com Deus, Deus permite que Jó seja provado e tudo mais. Jó fica doente, muitas dificuldades, muitas coisas e tudo mais. E aí tem uns amigos de Jó que aparecem. E fala muitas coisas. Se você lê as coisas, de 3 deles, muita coisa é verdade o que eles falam. Eles falam, Jó, pecado traz consequências. Isso é verdade. E vai falar muitas coisas. Mas será que a gente pode fazer uma pregação na fala dos amigos de Jó, solto? Não estou dizendo que você não possa pregar nessa história, mas pregar isso aqui como se fosse palavra de Deus. Olha, vocês têm que fazer isso, porque olha o que está escrito aqui. Será? Olha lá em Jó capítulo 42. Olha o versículo 7. Tendo o Senhor falado estas palavras a Jó, o Senhor disse também a Elifaz, o temanita, a minha ira se acendeu contra ti e contra os teus 2 amigos, porque não disseste de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Percebe? O livro de Jó, no final, diz para nós que aquilo que os amigos de Jó disseram
não é inspirado para nós. Não é que o livro não é inspirado, o livro é, eu estou dizendo assim, a partezinha da fala, aquilo é uma conversa solta. Você precisa entender ela dentro do todo. Para que servem essas histórias dos amigos de Jó? Para você entender que às vezes você fala coisas que podem ser corretas, mas aplicando na pessoa errada. Nem sem, às vezes alguém sofre por causa de pecado? Sim ou não? Sim, consequências das decisões trágicas da vida, escolhas terríveis. Mas significa que de repente você pode chegar para alguém lá específico e falar, olha, isso está acontecendo na sua vida por causa disso, disso, disso. Cuidado. Você pode estar fazendo o que os amigos de Jó fizeram. O que eles fizeram não era reto perante Deus. Então o livro de Jó é inspirado por Deus. E essa história dos amigos de Jó tem que ser lida dentro dessa informação maior. Que os amigos de Jó estavam acusando Jó injustamente. É isso que o texto diz. Percebe? Como é que é importante entender o propósito da história? É isso que Deus quer que nós entendamos da história bíblica. Olha João, capítulo de número... Pastor, Sara, você é professora dos adolescentes, Sara, de confissão. Você tem que responder. Pode perguntar. Você podia falar para a gente um pouquinho sobre o fechamento do cânon? Porque, por exemplo, eu acho que é uma dúvida que muita gente tem, inclusive eu tinha muita ainda, talvez ainda tenha algumas, porque, por exemplo, nesse texto que o Cícero comentou, toda a escritura é inspirada por Deus. A escritura que ele se referia não é a que a gente conhece hoje da forma como nós temos, né? Uhum. E, por exemplo, você citou também que existem vários outros livros que são até citados na Bíblia, mas que não são inspirados. Não são inspirados. Então a gente sabe, inclusive... Só um minutinho para ficar bem a informação. Não são inspirados. A parte que o autor bíblico citou é inspirada. Isso, ok. Igual Paulo, lembra? Paulo vai citar os filósofos. Neles vivemos e movemos, como muitos dos filósofos têm dito. Essa frase é dos filósofos. Essa frase no livro dos filósofos não é inspirada. Agora ela se tornou inspirada porque o apóstolo Paulo, ao fazer uso dela, aquela ideia que a gente estava conversando, ele faz uma pesquisa, ele tem uma informação, ao utilizar essa informação para a Bíblia, agora ela se tornou inspirada por Deus. Isso significa que se você lê essa frase do poeta lá, ela é inspirada lá? Lá não, a inspiração não está na frase, a inspiração estava no indivíduo para escrever essa frase dentro do contexto. Que a Bíblia vai dizer que homens santos que Deus escolheu para que pudesse. Mas só para fechar bem essa fala, mas pode continuar. Não, e por exemplo, tem os outros livros lá que você citou, que são citados nas crônicas, né? Enfim, tem uma infinidade de documentos, livros que são úteis historicamente e tal, mas não são inspirados. Então, como é que foi feita essa seleção aí para que a gente tenha essa Bíblia como a gente conhece hoje? Então vamos fazer o seguinte, porque você fez uma pergunta que é longa. Eu estava tentando olhar o horário aqui, aí o horário está me dizendo que é 10h16. Eu não vou conseguir responder ela por causa do horário. Então você vem domingo que vem, e você que quer também ouvir a resposta, venha também domingo que vem. Não tá perca. Bom? Que aí a próxima frase da confissão, ela vai citar os livros apócrifos. Aí a gente vai ver que são livros apócrifos e tudo mais, tá bom? Joia. Combinado? Combinado. Se faltar, aí eu não respondo. Olha João, mas a pergunta é boa, tá, Sara? Excelente. E assim, ela está dentro do esboço da aula, entende? Provavelmente na próxima, porque essa não tem como. Então na próxima eu chego lá. Porque ela é bem grande, eu tenho que falar dos concílios e tudo mais. Olha João capítulo 20. Eu estou correndo para terminar. João 20. E se eu esquecer, você levanta a mão, hein? Que eu estou esquecido. João 20. João capítulo 20. Olha o versículo 30. Vamos ler? João 20, 30. Na verdade... Perceba, Jesus fez muitos outros sinais, muitos. Mas não foram escritos.
Agora, o fato de Jesus ter ensinado quando fez aqueles milagres, era revelação de Deus? Era ou não era? Sim. Era para nós? Não. Deus não quis que nós tivéssemos acesso a isso. O que é para nós é essa parte aqui, olha a continuidade. Estes, porém, o Filho de Deus, e para que crendo tenhais vida em meu nome. Então, a Escritura, os livros bíblicos, cada um tem os seus propósitos, mas ela tem um objetivo bem específico. Era para que crê que Jesus fosse o Filho de Deus. Então, ele coloca vários milagres, João coloca 7, para dar prova disso. Para que nós possamos crer que Jesus é o Filho de Deus. Então, tem que pegar a ideia toda, é isso que Deus quer que a gente entenda quando lê João, que Jesus é o Filho de Deus. Por isso, ele fez 7 grandes milagres. Fez muitos outros. Mas esses 7 são suficientes para provar essa tese que Deus queria que nós tivéssemos acesso. Então, olhando para esse gráfico, você vê revelação, o evento em si. Jesus fez muitos outros milagres. Inspiração, a capacidade dada em João para registrar aqueles 7 milagres para que nós pudéssemos crer. E preservação, para que isso fosse mantido até hoje. Nós cremos que Deus agiu preservando os escritos bíblicos. Há muitas cópias, a gente podia conversar sobre isso de uma forma mais, para aqueles que são mais céticos. Tem gente que diz, eu não creio na Bíblia não, sabe, é livro escrito por homem, passou tanto tempo. E ele cita uma obra de Sócrates. Sócrates não escreveu nada. Eu não estou dizendo que Sócrates, não existe a obra dele, tá? Mas ele não escreveu, não foi ele quem escreveu. Alguém escreveu depois dele. Boa parte Platão, inclusive. Então, e tem muitos menos manuscritos desses livros antigos, que é citado nas academias. A Escritura tem muitas cópias diferentes, de famílias de manuscritos diferentes em vários lugares. Então tem muita mais evidência historiográfica do que as outras. Eu não estou dizendo que as outras não existam, tá? Eu só estou dizendo assim, coloque sobre o escrutínio da dúvida, da crítica textual, essas obras, e você perceberá o quanto que a Escritura é testada ao longo do tempo. Já viu em algumas partes da Escritura que tem um colchetezinho? Um lugarzinho pequeno, não é parênteses, colchete mesmo. Às vezes Cristo Jesus, aí tem um colchetezinho, em Jesus, ou em Cristo. Por que tem esse colchete? Para dizer para nós que existem manuscritos que não tem isso, não tem essa frase aí. Então, para que você tenha acesso a essa informação, coloque entre colchete. Tem vários manuscritos que tem, mas porque tem uma ou outra família de manuscritos que não tem, então está evidenciado. Normalmente isso aí são coisas que não alteram o significado. Às vezes assim, em outro lugar que é chamado, está lá. Então aqui não estava, aí tem o colchetezinho para ilustrar. Ok? Olha 2 de Pedro capítulo 1. 2 de Pedro capítulo 1. 2 de Pedro 1, 21. 1, 21. Verso 20, Sabendo primeiramente isto, o que nós sabemos primeiramente? Que nenhuma elucidação, ele diz, nenhuma profecia da Escritura. O que é a Escritura para Pedro até agora? Aquilo que a Sara mais ou menos elencou. O que seria? O Antigo Testamento, aqui para Pedro. Ele diz, olha, nada disso foi de particular intenção. Então, se você quer uma prova de que o Antigo Testamento foi inspirado por Deus, como ele existe, com 39 livros, a própria Escritura diz isso. Jesus chama isso de Bíblia. E Pedro está dizendo, a Escritura de Deus não foi dada por elucidação do indivíduo apenas. Mas olha o verso 21, porque nunca, jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos. Viu aí entre colchetes? Os santos. Está entre colchetes. Isso significa que existe manuscrito que não tem a palavra santos. É homens separados, esse que é o significado. E você vai ver que esses homens são chamados de santos, de separados em outros lugares. Santos aqui não é como a Igreja Católica coloca, perfeitos. Todos nós somos chamados de santos. A Igreja de Corinto era os santos. Então, homens santos, vamos ler? Falaram movidos pelo Espírito Santo. Isso é inspiração. Volta agora e eu vou fechar com 2 de Pedro de novo, capítulo 3. Cadê a Sara? A Sara não está aí não?
falei para ela vir na próximo domingo para entender a resposta, ela já sumiu nesse. Sara, eu vou fechar com um texto que acaba apontando um pouquinho para aquele outro seu, mas não é ainda aquela resposta total. Olha 2 de Pedro 3, de novo, ó. Verso 14. Por essa razão, pois, amados, esperando estas coisas, empenhai-vos para seres achados por ele em paz, sem mácula e irrepreensíveis. E tende por salvação, vamos ver, a longanimidade de nosso Senhor, como igualmente o nosso amado irmão Paulo vos escreveu. Preste atenção, aqui são um dos poucos lugares, há mais um outro lugar, onde você vê um escritor do Novo Testamento, citando um outro escritor do Novo Testamento. Pedro está dizendo, olha, o nosso amado irmão Paulo escreveu sobre salvação. E olha mais. Ao falar destes assuntos, como de fato costuma... Vamos, irmãos, acorda. Ao falar acerca destes assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas. Detalhe. Pedro quase fala que Paulo é repetitivo, né? Ele diz, você fala disso em várias das epístolas dele. Ele está falando sobre salvação, né? O tema central, óbvio. Que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras para a própria destruição deles. Pedro está dizendo que Paulo falou destes assuntos relacionados à salvação, que as pessoas, muitos deturpavam, talvez a doutrina da predestinação, transformada em libertinagem a graça de Deus. Ele diz, tem gente que deturpa o que o nosso amado irmão Paulo falou, como deturpam o quê? Demais partes das Escrituras. Para Pedro, as Escrituras, que ele já disse lá atrás, que foram inspiradas por Deus, que era o Antigo Testamento, e os escritos de Paulo estão no mesmo nível. Ele, ao ler Pedro, ao ler os escritos de Paulo, ele coloca no mesmo nível das escrituras que ele tinha naqueles dias, que era o Antigo Testamento. Percebe? O grau da inspiração dos autores do Antigo Testamento está sendo elevado para o mesmo nível dos autores do Novo Testamento. Ao ler Paulo, Pedro está dizendo, eu leio Paulo igual eu leio Moisés escreveu. Deus falou através de Moisés e Deus está falando através de Paulo. Através de Paulo. Tem gente que deturpa? Óbvio que tem. Ok? Terminando, eu vou só ler de sua parte para a gente fechar. Vamos ler? Isso. Então, torna indispensável, tá? Depois disso tudo que eu apanhei, a Escritura ficou numa situação de indispensável para a nossa vida. Tendo cessado aqueles antigos modos de revelar a Deus a sua vontade ao seu povo. Então acabou aqueles antigos modos, profetas, sonhos, visões. Agora você tem a Escritura, a revelação completa de Deus durante todo o tempo. Com isso a gente entende que Deus não mais se revela como revelava antes, e nós entendemos que a Escritura é suficiente para tudo aquilo que nós precisamos em matéria de fé. Domingo que vem, a gente vai olhar, então, um pouco dos livros que compõem as Escrituras. E a gente vai trabalhar um pouquinho da pergunta da Sara. Quais foram os critérios utilizados para que isso se tornasse Bíblia, né, para nós? Deus, obrigado por esta manhã tão preciosa. Obrigado, Deus, porque nós pudemos estudar um pouquinho desse projeto tão glorioso do Senhor, de um Deus que nos cria e que se faz conhecido a nós, tanto através da revelação natural e de forma específica através da revelação especial. Obrigado, Deus, porque o Senhor tem, na sua economia, na sua forma de agir, de trabalhar, o Senhor fez isso de várias formas. O Senhor usou diversas pessoas e essa revelação do Senhor foi preservada e depois inspirada. O registro ficou para nós e tem sido preservado e ficará uma cópia da tua palavra até o dia em que o teu filho voltar. Nós agradecemos porque o Senhor não se tornou distante de nós, mas o Senhor está próximo de nós, falando conosco todos os dias. Obrigado, ó Deus, porque o Senhor não apenas nos deu um livro,
O Senhor nos deu o Espírito Santo que nos ensina a compreender este livro, o próprio intérprete da palavra. Que nós possamos, ó Deus, esmerar-se no ato de conhecer cada vez mais esta porção da Sagrada Escritura. Nós pedimos, ó Deus, pela vida de todos que estão enfermos, reiteramos o nosso pedido pela vida do Francesco, que o Senhor vá à frente, conduzindo e conduzindo. Pedimos, ó Pai, tudo isso no nome de Jesus. Amém.